alegria, né, que nós estamos aqui hoje para comemorar, né, esse ano, mais um ano, né, do Grupo Cristão Espírita aqui em Bom Jesus. E como o Edilton falou, já tem muitos anos, né, desde 2011, 2012 mais ou menos. Só que um ano dessa nova série, né, então é um motivo muito grande, né, para a gente comemorar. Essa série aqui foi construída a muitas mãos, né, muita contribuição, muita colaboração das pessoas, e o sonho que se tinha tornou-se realidade aqui. Eu agradeço também o convite, né, que me foi feito. Obrigado por terem lembrado do meu nome. Como o Edilton também falou, a gente lá no grupo de Natal, a gente procura colaborar de alguma forma, né, com os estudos, principalmente nas obras complementares, André Luiz, Divaldo Franco, com Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos. E alguns desses vídeos não está completo, porque ainda não coloquei ainda tudo, mas quase todos estão no YouTube, no canal lá, Marcos Souza, Estudos Espíritas. Acho que já está com quase 80 vídeos lá, cada um mais ou menos de 50 minutos de duração. Tem que ter um pouquinho de paciência, né, para ver tudo. Mas é bem interessante o que a gente fez durante a pandemia, principalmente nos momentos em que não havia reunião presencial. Então, esse tema aqui eu escolhi para vocês porque é uma junção de datas comemorativas, né? Hoje é o dia 2 de abril, é a data de nascimento de Chico Xavier, né? No dia 31 de março, que passou, é a data do desencarne de Allan Kardec. E o dia 18 de abril próximo é a data de aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi publicado em 18 de abril de 1864. Então, assim, para a gente compreender um pouquinho o Evangelho, da importância do Evangelho para a doutrina, a gente precisa contextualizar um pouquinho, né? Por que é que esse livro foi feito, o que é que aconteceu no cenário prévio, o que é que Allan Kardec estava pensando na época, o que é que os espíritos que o acompanhavam estavam pensando na época. Mas vamos falar primeiramente, né, desse senhor que tanto fez, né, pela doutrina, o nosso codificador, Allan Kardec. Allan Kardec, ele tem uma vida bastante interessante. Ele, no momento em que ele se dispôs a estudar os fenômenos espirituais que estavam ocorrendo naquela época, ele já tinha uma carreira muito consolidada como pedagogo, né? Várias obras publicadas nessa área. Era um pedagogo muito respeitado onde ele morava. Ele é nascido em Lyon, na França, né? E o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. O nome Allan Kardec não é o nome de batismo dele, de nascimento. Allan Kardec foi um nome escolhido por ele quando, após conversar com os espíritos na época, foi dito a ele que ele, em vidas passadas, junto com os druidas, ele se chamava Allan Kardec. Então ele resolveu adotar esse pseudônimo. Então não é bem o nome de batismo dele, é o nome que ele adotou como escritor e como codificador da doutrina espírita. Allan Kardec, essa frase que eu coloquei aí, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, é como se fosse o lema dele, que mostra justamente a reencarnação, que a reencarnação era um dos grandes pilares da doutrina. Sem a reencarnação não dá para explicar muita coisa, né? E com a vida, a unicidade da existência ficaria meio nebuloso. Então, através das suas conclusões científicas, seus métodos científicos, Kardec deduziu pela existência da reencarnação, que é a sequência de vidas, né? Vidas materiais, porque a vida do espírito é uma só. Nós temos um início, mas nós não temos um final, ou seja, nós somos imortais. Mas durante esse tempo nós encarnamos de tempos em tempos para conseguir crescer e evoluir, né? Assim como o nosso Deus
lei da evolução do ser humano. Pois bem, essa frase, inclusive, está lá na lápide dele, lá, que ele foi enterrado lá no cemitério de Paris, Père Lachaise, e essa frase está lá na lápide dele. Então, se alguém algum dia tiver oportunidade de visitar, eu nunca fui, mas conheço pessoas que foram, lá no túmulo de Allan Kardec está essa frase lá, que é bem, como disse, é bem um resumo mesmo do que ele pensava e como ele via a questão da vida. Vamos lá, passando aqui um pouquinho mais. Sumiu aqui. Vamos lá. Nasceu Hipólito Léon Denis Arrivai em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Ele desencarnou, como eu falei a vocês, em 31 de março de 1869, né, com apenas 65 anos. Logo após a publicação do seu último livro da codificação, que é a Gênesis, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele desencarnou logo no ano seguinte, ou seja, ele ficou cerca de mais ou menos 14 anos buscando, estudando e compilando as mensagens que seriam, né, a doutrina espírita. Uma coisa interessante de se falar, que muitas vezes se fala, mas Allan Kardec é o criador do espiritismo. Não. Allan Kardec ele é apenas o codificador. Ele juntou as mensagens dos espíritos nos livros, nos diversos livros que foram publicados sobre a doutrina espírita, mas a doutrina espírita, ela, como o próprio nome diz, ela é dos espíritos, não é a doutrina de Allan Kardec. Allan Kardec foi apenas um instrumento que foi utilizado na época por conta do seu caráter, da sua capacidade intelectual. Ele foi escolhido na época justamente para poder, porque já se sabia, os espíritos de luz já sabiam que ele teria a capacidade, né, de compilar, de juntar todas essas informações para que as informações chegassem até nós, né? Como eu falei, o Evangelho foi publicado em 1864, antes disso veio o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, já vão aí 160 e bolinha, né, anos de Espiritismo, 167. Por volta de 1855, né, desde que duvidou das manifestações dos espíritos, entregou-se a observações perseverantes sobre os fenômenos e se empenhou principalmente em deduzir-lhe as consequências filosóficas. O que aconteceu na época? Kardec ele era um cientista, pedagogo, né, e até certa forma cético. Ele era cético, com relação a qualquer coisa religiosa, ele não tinha nenhum tipo de aproximação. Começou a aparecer naquela época em Paris fenômenos chamados de mesas girantes. O que era isso? Objetos, mesas, começavam a flutuar no ambiente. E aquilo ali começou a chamar a atenção das pessoas. E muitas delas viam aquilo ali como um espetáculo, né, como um entretenimento, como uma coisa a divertir as pessoas que estavam vendo aquilo ali. Só que Kardec, né, com a sua mente de cientista, ele procurou estudar aqueles fenômenos, né? Antes disso, antes de qualquer coisa, ele procurou afastar qualquer charlatanismo, qualquer coisa que pudesse remeter a algo de fraude. Então ele passou a perceber que havia alguma coisa de diferente ali naqueles fenômenos. Por quê? Porque passou-se a fazer perguntas inteligentes, que vemos um ser inteligente, e as respostas começaram a vir de ser respostas inteligentes, ou seja, de seres também inteligentes. Então, começou a estudar, começou a refletir sobre aquilo ali, aí combinou com todo o seu estudo sobre a doutrina espírita, que é vasto, muito vasto. Até hoje se estuda e não se sabe, talvez, o mínimo possível de toda a grandeza da codificação, todas as informações que foram trazidas para a gente. Mas começou justamente nesses fenômenos que estavam ocorrendo na época. E ele passou a estudar e passou a compilar
esses ensinamentos. Allan Kardec fundou em Paris em 1º de abril de 1858, mais uma coincidência de datas, né? 1º de abril, a primeira sociedade espírita regularmente constituída sob o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Casado com Amélie Gabrielle Baudet, não teve filhos, trabalhador infatigável, desencarnou no dia 31 de março de 1869 em Paris, da maneira como sempre viveu, trabalhando. Ele trabalhou na questão da purificação até os seus últimos dias. Isso está lá, essa pequena biografia de Allan Kardec está lá no livro Obras Póstumas. Interessante dizer que Kardec publicou cerca de 29 obras, não só as 5 básicas que a gente conhece. Claro que dessas 29 obras, algumas são relativas à profissão que ele tinha antes de pedagogo, mas diversas outras foram direcionadas à doutrina espírita. Mas para o nosso conhecimento e nosso estudo mais básico, 5 são as mais importantes, que é o Livro dos Espíritos, né, publicado em abril de 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso objeto aqui, publicado em abril de 1864, o Céu e o Inferno, agosto de 1865, e a Gênese, em janeiro de 1868. O Livro dos Espíritos, ele, digamos, seria o pilar filosófico da doutrina. Ele explica de onde é que viemos, para onde nós vamos, o que é que nós somos. Essas perguntas porquês que o ser humano faz desde que se entende por gente, desde que teve autoconsciência de si, o ser humano faz esse tipo de pergunta. Então, o que é que nós somos, onde é que viemos, para onde nós vamos. E através de perguntas e respostas, são 1019 perguntas e respostas, eu diria até que é o livro mais interessante para se começar o estudo da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. Porque ele, apesar de ter uma linguagem um pouco mais complicada, não chega a ser complicada, mas uma linguagem talvez difícil no início, mas é o mais interessante para aqueles que quiserem começar o estudo da doutrina. O Livro dos Médiuns seria a parte científica, que fala justamente sobre a comunicabilidade dos seres encarnados com os seres desencarnados, né? Então tem todas as possibilidades, os tipos de mediunidade, os tipos de comunicação. Quem quiser aprender sobre essa questão mesmo, da comunicabilidade com os espíritos, está lá no Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso objeto aqui, ele traz a moral cristã, traz o nosso dever ser, aquilo que nós devemos fazer para podermos atender à lei de evolução criada pelo nosso Pai Maior. Porque uma vez, uma das questões do Livro dos Espíritos, salvo me engano, a questão 214, Kardec perguntou aos espíritos onde estava escrita a lei de Deus. E os espíritos responderam: na sua consciência. E ele questiona, ele indaga também: mas se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, qual é a necessidade da doutrina espírita? O que é que ela vem revelar de novo? Aí os espíritos respondem que há necessidade de que nós se evoluamos um pouco mais, cresçamos um pouco mais na interpretação do que é a vida como um todo. E lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: mas como a gente pode aprender? Qual o caminho seguir? Quem pode nos ensinar? E os espíritos, na resposta, eles respondem categoricamente: Jesus, o ser mais perfeito que passou por esse planeta. Então, como Jesus é o guia e modelo, então nada mais natural de que nós estudemos, de que nós sigamos aquilo que ele nos ensinou. Então, para isso, essa é a função do Evangelho segundo o Espiritismo na doutrina espírita, que é justamente nos mostrar o caminho. Como chegar à categoria de espíritos puros? Porque também tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que Allan Kardec pergunta: o que é que, após a última encarnação, o que é que acontece? Os espíritos respondem: chegaremos à categoria de espíritos puros. Mas como chegar à categoria de espíritos puros? Seguindo
as mensagens, os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas a dificuldade que as criaturas têm de entender muitas vezes os ensinamentos do Cristo é porque ele falava na época por parábolas. O que são parábolas? São historinhas, né? Ele adequava os seus ensinamentos de muita profundidade ao pensamento e ao nível espiritual daquelas criaturas que estavam ali naquela época. E para que essas historinhas, parábolas, fossem melhor explicadas, aí vem o comentário dos Espíritos sobre as máximas dos ensinamentos do Cristo. Eu costumo dizer que o Espiritismo ele é uma doutrina, entre aspas, privilegiada, porque nós temos um Evangelho comentado. Nós não só temos a letra específica daquilo que falou Jesus, mas temos também a interpretação e os comentários dos Espíritos sobre aquilo que Jesus falou. E isso esclarece muito mais a gente do que se nós fôssemos pegar aquelas passagens que estavam escritas naquela época, daquela forma, através de parábolas. Claro que o comentário dos Espíritos não modifica em nada aquilo que Jesus ensinou. É o mesmo ensinamento, é o mesmo Evangelho. Você pega o Evangelho católico, o Evangelho do protestante, as frases de Jesus, as passagens de Jesus são as mesmas. A diferença é que aqui há um comentário, né, há uma setinha puxando, né, comentando, os Espíritos comentam aquilo que Jesus nos ensinou. O céu e o inferno fala sobre a questão do, como o próprio nome já diz, o céu ou o inferno, e ele tenta desmistificar essa questão, diz que não existe céu e não existe inferno. Isso é um conceito puramente de outras doutrinas. E a Gênese que fala da criação do homem, fala também dos milagres, né, que para a doutrina espírita os milagres não existem, mas isso aí já é motivo para outra palestra. Então esses são os cinco livros básicos que a gente tem que saber quando a gente se propõe a estudar sobre a doutrina espírita. Mas como é que Kardec chegou até esses livros? Porque os livros têm textos de próprio punho, escritos por ele, e os comentários dos Espíritos. Para que a coisa ficasse... Porque como cientista que eu falei, como cientista que era, Allan Kardec ele era muito metódico, muito rigoroso sobre qualquer possibilidade de fraude. Assim como diz o Espírito de São Luís, né, que tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo dele, tem várias na verdade. É muito melhor você rejeitar 10 verdades do que você aceitar uma única inverdade. Então Kardec sempre foi muito criterioso. E ele utilizou 2 critérios para que essas mensagens fossem compiladas na codificação, que é a generalidade, a universalidade e a concordância dos ensinos dos Espíritos. A generalidade, o que quer dizer? Ele não ia pegar uma mensagem específica, fulano aqui psicografou essa mensagem. Que legal, vou botar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso seria suscetível a falhas e fraudes terríveis. Então o que ele pensou? Não, se há um ensinamento dos Espíritos, esse ensinamento tem que ser universal. Em todos os pontos do globo, em todos os pontos conhecidos, o ensinamento tem que ser o mesmo. Aí onde vem a questão do segundo critério, que é a concordância. O que ele fez na época? Ele começou a se espalhar e ele estava estudando sobre esses fenômenos, sobre o que viria a ser a doutrina espírita. Então os médiuns, porque a mediunidade é uma coisa muito mais antiga do que o espiritismo, né? E a mediunidade não está restrita ao espiritismo, é uma coisa que existem médiuns em todos os lugares, não só espíritas. Poderia-se dizer até que Moisés era médium também, porque recebeu as leis divinas. Então o que ele fez? Médiuns de locais diferentes, às vezes países diferentes, que nem se conheciam, psicografavam a mesma mensagem do mesmo espírito com o mesmo conteúdo. Então ele passou a observar aquilo ali, olha, 2 criaturas que não se conhecem, psicografaram a mesma mensagem, porque essa mensagem tem um fundo de verdade. Então foi a partir desses critérios que ele
compilou as mensagens dos Espíritos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não tem nada ali de achismo de Kardec, ou então de pegar e privilegiar um médium em detrimento dos outros. Não, é simplesmente uma generalidade e uma concordância entre as mensagens que foram colocadas ali. Aqui eu já falei, né, sobre a generalidade da universalidade das revelações. Tem uma frase que ele fala, né, não será a opinião de um homem que se aliarão aos outros, mas a voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, como não será qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita, tampouco será um espírito que se venha a impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos Espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Então, mensagens, a gente pode até colocar isso para os nossos dias de hoje, né? Nos momentos, nesse período em que redes sociais, internet, mensagens de todo tipo aparecem, né? WhatsApp. Vamos procurar, antes de repassar a mensagem, principalmente mensagens que se dizem psicografadas, de médico fulano de tal, a gente tem que observar um pouquinho onde é que tem aquilo ali, para não estar repassando verdades. Eu já recebi muitas mensagens que você vai atrás, às vezes um médium que está descrito lá nem existe o nome da pessoa, enfim, coisas que alguém escreveu e repassou como uma mensagem psicografada e na verdade não é. Então a gente tem que ter o critério como Kardec teve, né? E como São Luís nos advertiu, né? Temos que rejeitar, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. A questão da concordância das revelações, uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações. Então, se médium fulano tem uma mensagem X, médium fulano, ciclano tem uma mensagem X, idênticas, aquelas mensagens têm um fundo de verdade. Vamos passar aqui. Vamos falar só um pouquinho sobre o cenário prévio. As mensagens que iriam ser incluídas no Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos, tudo aquilo que foi colocado ali, começaram a aparecer basicamente em 1861, logo após a publicação do Livro dos Médiuns. Porque antes dessa data, 1861, Kardec se preocupava muito com a parte filosófica e científica da doutrina. Mas aí vieram os espíritos de luz, principalmente guiados pelo Espírito da Verdade, Espírito de Verdade, dizer, não, agora nós vamos puxar a doutrina para um outro patamar, que é justamente a questão da moral cristã. Isso Kardec começou a estudar sobre essa parte, as mensagens começaram a vir de todos os locais do mundo, do globo. Ele começou a compilar, a escrever, ele fala muito sobre isso na Revista Espírita, que entre esses livros ele publicou mensalmente uma Revista Espírita, né, se for na Federação Espírita, quem quiser comprar pela internet, tem a coleção completa da Revista Espírita. Só que isso começou a chegar nos ouvidos das autoridades religiosas, tanto da França como também da Espanha. E na Espanha, especificamente em Barcelona, em 1861, um bispo lá da Igreja Católica entendeu que aquilo ali era uma heresia, que os livros publicados, principalmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, junto com outros livros, aquilo ali violava as leis divinas, aquilo ali merecia uma certa repressão. Aí o que foi que ele fez? Mandou recolher todos os livros que havia em Barcelona naquela época, fez uma grande fogueira em praça pública e queimou. Ele até lançou na época uma lista com esses livros, né? Está aqui a Revista Espírita, por Allan Kardec, a Revista Espiritualista, o Livro dos Espíritos, o Livro do Médium, o que é o Espiritismo, que também é um livro de Allan Kardec, e diversos outros. Então ele fez uma grande fogueira, crendo ele que aquilo ali iria causar um certo medo nas pessoas e as pessoas iriam se afastar do Espiritismo. Mas não foi o que isso aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. E respondeu Allan Kardec na época: graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo. Ou seja, chamou a atenção do Espiritismo aquela fogueira que ele fez lá.
A gente sabe que o ser humano ele é curioso por natureza, né? Se você proibir determinada coisa, a pessoa vai querer saber, mas por que foi proibido? O que é que está acontecendo ali? E foi isso que aconteceu. Chamou a atenção aquela grande fogueira e as pessoas começaram a dizer, mas o que é aquilo ali? O que é que ele queimou ali? Espiritismo? Allan Kardec quer saber um pouco mais. Tanto é que a Barcelona, na Espanha, foi depois um dos países que mais floresceu o espiritismo naquela época. Então diz Allan Kardec, essa frase dele é muito famosa, pode-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar, e não há Pirineus, que é as montanhas, bastante altas para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Uma coisa que nós devemos compreender é que a humanidade ela sempre caminha para a evolução. Porque isso é uma lei divina. Então, a determinação de Deus é que nós cresçamos, que nós marchemos para frente. Existem criaturas que querem acabar, ou diminuir, ou cessar essa marcha para frente? Sim. Nós vemos quantos, Kardec, na época, na elaboração da doutrina espírita, ele teve bastante problema com pessoas escrevendo contra a doutrina espírita, fazendo campanhas contra, mas ele respondia um por um nas suas cartas que ele publicava na revista Espírita. Mas essas criaturas elas não conseguem, nunca vão conseguir deter a marcha do progresso. A humanidade ela vai sempre seguindo no caminho do bem, no caminho da evolução. Não importa que as criaturas, o barulho que as criaturas façam, sempre nós vamos caminhar para frente. E foi isso que aconteceu com o Auto de Fé de Barcelona. Até a publicação do livro dos Médiuns, Kardec priorizou os aspectos filosóficos e científicos do Espiritismo, como eu havia falado. A guinada aconteceu em 1861, com as numerosas instruções dos Espíritos que deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas mensagens foram assinadas por entidades muito importantes que eram conhecidas na época, como Agostinho de Hipona, que é o Santo Agostinho, santo da Igreja Católica. Ele auxiliou como espírito na composição do Evangelho segundo o Espiritismo. São Luís IX, que também é um santo da Igreja Católica, considerado um santo para a Igreja Católica. Paulo de Tarso, que é São Paulo. São Vicente de Paulo, que também era um padre francês. Erasto, Pascal, cientistas, todos eles contribuíram para as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, contribuíram como espíritos. Aqui eu compilei mais ou menos uns desenhos, umas fotos mais ou menos dessas criaturas. Não só eles, diversos outros espíritos de importância contribuíram para o Evangelho segundo o Espiritismo. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentro que os espíritos listaram em vários países por diferentes métodos. Então, no Evangelho, se vocês forem olhar, tem textos do próprio Kardec, em que eles na verdade ele consegue destrinchar as máximas do Cristo, mas também ele junta as instruções dos Espíritos referentes àqueles ensinamentos. E ele volta a repetir aqui, que são vários médiuns, locais diferentes, pessoas que não se conheciam. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto que a diversidade de origens prova que os Espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. O médium é um médium, é um instrumento divino para a comunicabilidade nossa com os Espíritos. A importância do médium é de ser um veículo. Por isso que, assim como Kardec não colocou a assinatura dos médiuns, se vocês prestarem atenção, as mensagens vêm apenas com a assinatura dos Espíritos, não vem com a assinatura dos médiuns. Há uma, ele entendeu que isso não faria diferença nas mensagens. Há duas, porque isso poderia envaidecer os médiuns. Temos alguns casos de médiuns envaidecidos hoje em dia, Que aliás é um dos critérios que nós devemos ter
a ler determinados livros espíritas. Vamos procurar saber antes como é a vida desse médium, como é que foi a vida desse médium, o que é que ele faz com os fundos arrecadados com a venda dos livros. A gente tem que ser muito criterioso com relação a isso, porque se a gente vai numa livraria, uma prateleira de livros espíritas, infinidade de obras. Nós temos que ter critérios para selecionar. E um desses critérios interessantes é justamente para saber quem é que psicografou aquilo ali. Mas enfim, essa questão da vaidade é interessante porque na época teve um caso muito famoso, na época, chamado das Irmãs Fox. Margaret, Kate e Leah eram irmãs americanas que começaram a ter fenômenos, né, na residência delas, lá em Nova York. Até teve um caso em 1848 em que descobriram-se, um espírito se comunicou e elas se comunicavam através da tipologia, que é a comunicação por pancadas. Normalmente as perguntas eram feitas para que as respostas fossem sim ou não, aí uma pancada é sim, duas pancadas é não. Mais ou menos assim. Em 1848 teve um caso que até tentaram descobrir um crime que havia ocorrido, e depois se descobriu, 50 anos depois, os restos mortais da criatura que havia sido assassinada. Só que com o tempo elas começaram a ficar famosas, as pessoas começaram a chegar até elas para ver os fenômenos, e elas começaram a se envaidecer. Algumas enveredaram pelo alcoolismo, outras, mais ou menos por volta de 1888, receberam algumas benesses para fazer declarações de que aquilo ali tudo era uma fraude, que aquilo ali era tudo montado. No ano seguinte veio se retratar, dizendo que não era bem o que queria dizer, né, que era verdade, mas aí toda a credibilidade delas foi por água abaixo e elas desencarnaram em bastante penúria. Então, para evitar esse tipo de coisa, Kardec disse, não vou colocar o nome de ninguém aqui não, vamos colocar apenas o nome dos espíritos, que é o que faz a diferença, né, para dar credibilidade às mensagens, mas o que importa mesmo é o conteúdo das mensagens. A 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas do que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. O que ele quer dizer aqui? Que não é um guia somente para o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um guia somente para a doutrina espírita, mas é um guia para todas as nações. É um guia para a humanidade de uma maneira geral. Porque alguém pode dizer, mas o Espiritismo é a religião do futuro? Não, o Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. As máximas que foram colocadas aqui pelo Espiritismo, a unicidade do Deus Criador, a comunicabilidade com os Espíritos, a pluralidade das existências, tudo isso lá na frente, quando a humanidade estiver caminhando um pouco mais lá na frente, essas ideias vão ser incorporadas, digamos assim, nas diversas outras religiões. Né? Mas essa mensagem aqui retrata justamente a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe a importância da parte filosófica e científica da doutrina? Sim, porque nós temos que ter, além do nosso crescimento espiritual, não é somente no crescimento moral, de nós nos tornarmos pessoas melhores, mas nós também temos que ter um crescimento intelectual para compreender o que é a vida, o que é que nos cerca, o que é que está ao nosso redor. O Cristo, que é o ser mais perfeito, como eu falei, que passou por esse planeta, ele tem total conhecimento da parte material e da parte espiritual. E é o nosso objetivo chegar até lá. E para isso nós precisamos atuar em duas frentes, na questão moral e na questão intelectual também. Bom, em 14 de setembro de 1863, declaravam os guias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já podemos ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. É com o Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina espírita vai se estabelecer de forma plena. O que é
o Evangelho segundo o Espiritismo, então? Qual é o seu conteúdo? É a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Primeira edição, aí, foi publicada em 15 de abril de 1864, ou é 18, tem uma certa divergência aí. A segunda edição surge em 1865 e a terceira edição definitiva, que é a que nós conhecemos hoje, foi publicada depois. Só fatos históricos para a gente ter uma ideia. O que é que foi dito na época? Acaba de aparecer um novo livro, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Isso foi dito pelo Espírito de Verdade. Em 1864, maio de 1864, uma mensagem foi psicografada na época. Evangelho é a tradução aportuguesada da palavra evangelion. Para os gregos mais antigos, ela indicava gorjeta, que era dada a quem trazia uma boa notícia. Mais tarde passou a significar uma boa nova, segundo o exato significado do termo. Era em suma um anúncio da alegria, porque continha uma certeza de bem-estar, de paz e de salvação. A boa nova, portanto, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Para Kardec, o Evangelho é o conjunto das máximas morais do Cristo, ou ainda o ensino moral do Cristo. Contém o ensino moral do Cristo, pode se constituir no terreno onde todos os cultos podem se reunir. Ou seja, não é algo restrito à doutrina, é algo que ultrapassa esses limites, essas fronteiras. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, o roteiro para a nossa felicidade é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós nos afastarmos das lições que nos são dadas pelo Evangelho, nós vamos ser infelizes. Se nós nos aproximarmos das lições do Evangelho, nós vamos ser felizes. É fácil? Não é. Mas um passo de cada vez. Nós temos, como seres imortais que somos, nós temos a infinidade para aprender. Mas quanto mais cedo a gente aprender, melhor, né? Frase de Allan Kardec. No Brasil, também chegou, basicamente, naquela época, o Evangelho já veio. O Brasil foi um dos primeiros países a receber cópias do Evangelho segundo o Espiritismo fora da Europa. Aqui, a Federação Espírita, ela é bastante, já é daquela época também, né, da época de Bezerra de Menezes e todo aquele pessoal lá, eles montaram aqui a Federação Espírita. Vamos passar aqui um pouquinho, pessoal, essa parte histórica. Opiniões sobre o Evangelho. Sim, uma coisa interessante que eu quero falar a vocês. O Evangelho ele é estruturado em 28 capítulos. Kardec ele foi muito criterioso, inclusive na disposição desses capítulos. A gente tem um hábito, né, de abrir aleatoriamente o Evangelho para encontrar ali uma mensagem que seja adequada ao nosso dia a dia, para o problema que nós estamos vivendo. Mas aqueles que se propõem a estudar, o interessante é estudar do início até o fim. Porque Kardec ele colocou a sequência de mensagens, de capítulos, de forma muito metódica, de forma que o seguinte seria uma evolução do anterior. E uma coisa interessante, ele é dividido basicamente em 3 partes. A primeira parte seria a base, né, que são os 4 primeiros capítulos. Aí depois vem os capítulos ligados às bem-aventuranças. E depois vem os capítulos ligados à redenção coletiva. Uma coisa interessante é que a base seria a verdade que o Cristo nos trouxe. As bem-aventuranças seriam o caminho, como nós vamos chegar à nossa evolução. E a redenção coletiva seria a vida. Então Kardec estruturou os capítulos do Evangelho na máxima de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que é que diz Emmanuel sobre o Evangelho? Agradecemos esse livro em que nos induz da fraternidade ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de que prosperemos consolações.
aqui André Luiz. O Evangelho em suas bases guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que é que diz nosso querido Chico? Que hoje seria o aniversário de nascimento dele. É o aniversário de nascimento dele. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. É como eu disse a vocês, quando nós nos aproximamos dos ensinamentos do Cristo, quando nós nos aproximamos das máximas do Evangelho, quando nós passamos a seguir o Evangelho, nós estamos em caminho para a nossa felicidade. Quando nós nos afastamos, nós estamos no caminho da infelicidade. Então, gente, é o roteiro, é o guia. Tenham o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho como queira, né, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o roteiro está ali, nos ensinamentos do Cristo. Só assim nós vamos conseguir sair daqui para colar. Só através daqueles ensinamentos que nós vamos conseguir, de fato, sermos pessoas melhores, sermos criaturas melhores e conseguirmos atender à lei divina, que é a lei de evolução, e nos tornarmos, quem sabe no futuro, daqui a muitas encarnações, chegarmos à categoria de espíritos puros. Bom, gente, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Obrigado pela paciência de vocês. Que Deus nos abençoe. Parabéns ao Grupo Cristão Espírita Namorado por esse ano, pelo um ano dessa sede aqui. Todos nós estamos muito felizes, eu tenho certeza disso. A espiritualidade que aqui se encontra presente certamente está muito feliz com o trabalho que aqui é realizado. E aqui é uma casa de amor, é uma casa de Deus. Assim como qualquer casa onde o Evangelho, a palavra do Cristo, seja ensinada. Então, muito obrigado. Eu vou falar do nosso presidente.